Eu gostaria de convidá-los a abrir sua Bíblia, a Palavra de Deus. Isaías, do capítulo 52. Aleluia. Hoje é o dia da ceia do Senhor. É o dia para comungarmos com o nosso Deus. Uma ordem que Jesus deixou, dizendo que devíamos fazer isso todas as vezes que nos reuníssemos até que Ele voltasse. E brevemente Ele estará de volta para levar a sua igreja. E enquanto isso não acontece, nós estamos obedecendo a sua palavra. Amém? Então, capítulo 52, a partir do versículo 14. E depois você vai continuar no 53. 52, versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, conhecer mais uma parte da família de Deus espalhada na terra. Grato a Deus também por conhecer
pastor Anderson, pastora Núbia, e a todos os irmãos aqui que fazem parte agora do nosso caderno de oração. Aleluia. Eu não tenho um caderno físico, mas é aquelas pessoas que a gente conhece e começa a colocar dentro daquele convívio de oração, para que Deus possa prosperar e no ministério abençoar, na palavra aumentar o conhecimento e a dar muitas almas. E Deus está fazendo isso, vai fazer, pastor. Aleluia. Deus abençoe você, as suas filhas, que a gente aprendeu a amar também, essas meninas simples que também louvam a Deus. Deus abençoe vocês. Amados, quando eu leio essa passagem, há uns anos atrás, eu estava no Japão e eu montei uma mensagem com o cenário da cruz. O profeta Isaías conseguiu, pois era um profeta do Senhor, ver o cenário da cruz. 720 anos antes de acontecer, Deus mostrou para esse profeta o cenário de que ia acontecer. E eu fico intrigado porque o capítulo 52, ele tem a base também desse sofrimento desse homem. Interessante que eu vejo aqui que ele diz: como pasmaram muitos à vista dele. Na noite em que Jesus foi traído, e nós vamos hoje participar da ceia, porque foi aí que ele instituiu a ceia, na noite em que ele foi traído. Ele levou então a igreja, o seu povo que estava ali, seus discípulos, e aqueles que acompanhavam, que era a igreja, que ele estava formando, a acompanhar esse momento que no seu coração sabia daquele momento que iria passar, mas dividia o pão com os discípulos e dizia: este é o meu corpo que é partido por vós. O profeta Isaías viu esse momento de sofrimento que ele iria passar, de acusações falsas. Ele viu esse momento de angústia de um ser humano, pois Jesus se tornou um ser humano. É Deus se tornando um barro para viver entre nós e sentir o que sentimos e viver o que vivemos, ser tentado como somos tentados, para ser aprovado por Deus, porque não pecou, venceu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele venceu por nós, venceu por causa de nós. Ele proporcionou para nós, amados, as nossas necessidades. Veja como Deus se preocupa com as nossas necessidades. Lá no eterno passado, a Bíblia diz: antes que tudo se formasse, Jesus já foi morto. Ele já tinha preparado, Deus já tinha preparado essa salvação tão maravilhosa que você e eu hoje temos, porque Jesus cumpriu a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Era um momento angustioso, terrível. Um momento que, como diz aqui, como muito pasmaram diante deles. Ficar pasmado é não acreditar no que está vendo. É algo tão terrível. E a aparência de Jesus naquele cenário da cruz estava tão desfigurado. Aquele diz, estava tão desfigurado. O seu parecer, sabe, mais do que de outro qualquer. Muitos que assistiram o filme sobre Jesus choraram, com a propaganda no mundo inteiro. Muitas pessoas, japoneses, saíram de dentro dos cinemas com lágrimas. Mas eu lembro Isaías e a cena da cruz e o momento. Aquilo realmente não mostrou o que Jesus passou. Foi muito mais do que aquilo, amados. Se aquilo já foi terrível, Jesus, olha, ele diz aqui, desfigurado, significa, não dá para reconhecer. Ele passou uma noite inteira apanhando, sendo cuspido, chutado, vendaram seus olhos, davam um soco, pontapé, batiam e perguntavam: profetiza quem foi que te bateu. E ele, como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. E tudo isso foi por você e por mim.
vai nos dar vida, nos dar salvação, nos perdoar os pecados. É por isso que aquilo que a pastora falou no começo, que tem que ser ouvido. Não importa o que você queira dar para Jesus, Ele já deu o melhor dele para você. E toda vez que eu leio essa passagem, eu fico muito emocionado. Porque eu sei como eu sou miserável. E quando eu vejo o que Jesus fez por minha vida, e quantas vezes nós, como podemos dizer, queremos ser de nós mesmos, queremos ter o controle da nossa própria vida, queremos determinar o que vamos e o que não vamos fazer, queremos escolher o que nós queremos ou não para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Amados, se eu aceitei Jesus, eu morri para mim. Não mais vivo eu, mas é Cristo que vive. E a vida que agora vivo na carne, prestando as palavras do apóstolo Paulo, nós devemos viver pela fé em Cristo Jesus. Porque pela graça somos salvos por meio da nossa fé. Isso não veio de nós, é um dom de Deus, não vem de obras. O que poderemos fazer para agradar o Senhor, para ser salvo? Nada. As nossas obras vão nos acompanhar para galardão, para um prêmio. Mas o mais importante de tudo, nós já temos a salvação da nossa alma. Mas olha quanto custou isso. Ele disse aqui, olha, a sua figura estava desfigurada, não havia como reconhecê-lo. E ele continua, que mesmo assim não deram crédito à pregação. É quem se manifestou no braço do Senhor. Porque ele foi subindo como renovo perante ele. Como uma raiz de uma terra seca. Vocês já viram a raiz de uma terra seca? Não existe esperança para essa raiz. Não existe beleza nem formosura que você possa achar. Quando você vê árvores brotando, flores nascendo. No Japão eles têm muitos parques de flores. Eles cuidam muito bem da terra. E a gente fica deslumbrado de ver o que eles fazem. E fica lindo a paisagem. Mas é regado, é preparado. Agora uma terra seca, um deserto. Não há nada de que se possa se alegrar. E assim, ele se parecia agora. Interessante. Não havia boa aparência para que o desejássemos. Jesus, amados, ele se colocou numa posição, o nível mais baixo, o nível mais humilhante, o nível mais terrível que um ser humano poderia se colocar. Porque não há nada que nós soframos que Jesus não saiba que nós, como é essa dor. Não há nada que nós tenhamos de passar que Jesus já não tenha passado também. Conhece a nossa dor e sabe até onde podemos suportar. A palavra de Deus diz que Deus não permite tentação acima do que podemos suportar. Mas antes, junto com a tentação ou com o problema, a tribulação, Ele também já nos dá o escape. Então, quando vem a tribulação para mim hoje, que tem um pouco mais de tempo de vida cristã e conhecendo um pouco mais esse Deus, de buscar entender mais a Ele, pois aí Ele me mostra que não é a preocupação com o problema que eu devo ter. A minha preocupação é saber onde está a saída. Porque Deus já disse que estaria junto. Então eu estou preocupado onde está a saída. Talvez Deus permite e só permite alguma coisa na minha vida e na sua vida se houver um propósito definido por Ele para abençoar, para fazer você crescer, para fazer você melhorar, para você enxergar aquilo que você está indo. Muitas vezes, como diz a Bíblia, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles leva à morte.
E Jesus falou que Deus amou tanto o mundo, que deu Ele ao mundo, para que todo que crê não viesse a perecer. Então Deus não tem prazer que pereçamos. Mesmo que nós sejamos os piores pecadores, Deus não tem prazer na nossa morte. Porque a Bíblia diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Agora, tem uma coisa, amados. Deus tem prazer na morte do justo. Por que será que Deus tem prazer? Se a gente fica assustado em falar em morte. Uau! Você lembra, quem tem pai no Brasil, né? Lembre-se de que, como ele desejaria que você estivesse lá com ele, não é verdade? E muitas vezes você passa tantas aflições, e ele lá fica, vem para cá, filho. Aqui você vai ter um lugar para você. E eu creio e eu vejo assim, Deus, Ele está com vontade de levar a gente embora. Para ficar pertinho dele, porque Ele, você sabe, os vales e os caminhos tortuosos desta vida que nos fazem passar por perigos de abandonarmos a nossa fé pelas atrações que o mundo tem para aqueles que são do Senhor. Satanás, sabendo que você tem um selo, que tem uma marca, que você pertence a Deus, ele sabe que você tem promessa na sua vida, que você tem bênção de Deus, que Deus cuida de você, mas ele vai fazer tudo para que você desista. Quando não conseguir tirar você do sofrimento, vai tentar tirar você por outras formas, prazer, riquezas, bens materiais. Pelo fato de que o Senhor Jesus falou, não ajunteis para vós tesouros na terra, porque aqui a traça rói, o ferrugem come, ajunte para vós tesouros nos céus. Amados, eu não conheço ninguém até hoje que serve ao Senhor com fidelidade e não tenha tudo aquilo que precisa para viver nesse mundo. Muitas vezes, Deus, conhecendo a nossa necessidade, como eu disse, Ele já conhecendo a nossa necessidade antes mesmo de nascermos, já tem tudo preparado. O pão, amado, simboliza necessidade de cada dia que nós precisamos. Jesus é o nosso pão espiritual. E a cada dia precisamos dele para vivermos felizes, alegres e vivermos. Termos vida, porque tem muita gente que não tem vida, está morto. Está andando, está fazendo as coisas, mas morto. Morte espiritual é a pior forma de morte que existe. Morte física é passageira. Morte física haverá ressurreição. Mas morte espiritual, uau! Essa, se a pessoa partir, morrer fisicamente antes de nascer espiritualmente, não há mais como fazer nada. É por isso que Deus fala que não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio morrendo acabou. E lá no Japão, uma vez eu estava pregando sobre isso e falei, você ama alguém, a sua família, uma pessoa que você ama muito, pense uma pessoa que você ama demais, que você quer que ela seja uma pessoa feliz, que você quer tudo de bom para ela, pense. Agora lembre-se, se ela não tem Jesus, assim que ela morrer, ela está indo direto para o inferno. Você gostaria que isso acontecesse? Então fale com ela de Jesus. Ligue para ela. Se estiver no Brasil, se estiver em outro lugar, ligue para a pessoa. Fale que ela precisa de Jesus, que ela precisa desesperadamente se arrepender dos seus pecados, porque se ela morrer ou se Jesus vier hoje, não há mais esperança para ela. Aí um jovem saiu dali da igreja e ligou para a mãe dele. E ele falou para mim, pastor, eu gritava no telefone, pai, mas se arrepende, você vai ir para o inferno, cuidado, a senhora precisa aceitar Jesus, vem para a igreja. E a mãe foi, ficou tão assustada quando ele perto do filho, e veio para a igreja. Uma senhora. Aí ela foi para a igreja. Após a pregação, ela aceitou Jesus como Salvador. Amém. Glória a Deus. Eu achei tão interessante, porque ela, depois de uns meses, ela fez o discipulado, batizamos ela, e o dia que ninguém podia trazer ela de carro, ela vinha a pé para a igreja, andava quilômetros a pé. E eu falei, por que a senhora faz isso, dona Mina? Assim, pastor,
É muito bom servir Jesus. Se eu soubesse disso antes. Glória a Deus, aleluia. Mas por que a senhora não chama alguém? Vai buscar a senhora? Não precisa, não quero incomodar ninguém. Eu quero Jesus. Aleluia. E ela ficou mais firme que o filho. O filho ficou desesperado, mas depois passou o tempo. É como dizem os irmãos, muitas vezes as pessoas estão na igreja, mas está sendo atraído por coisas. Precisam tomar cuidado. Sabe o que a Bíblia diz? Se você aceitou Jesus, você já não pertence mais a você. E em 2 Coríntios 5, Paulo escreveu assim: aquele que vive agora, não viva mais para si, mas viva para aquele por quem por ele morreu e ressuscitou, Jesus. Esse que pagou esse preço, que passou esses momentos tão terríveis, ele mesmo sabia disso. Lá no jardim de Getsemane, ele falando: Pai, não é possível que isso aconteça sem que eu tenha que passar esse cálice de mim. Não dá para passar isso. Mas, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele foi. Ele aceitou. Quando os discípulos quiseram protegê-lo, ele disse: se por acaso vocês não sabem, se eu quisesse, eu pedia, o Pai mandaria 12 legiões de anjos daqui. Mas isso tudo tem que ser ninguém tira a minha vida, ele disse. Eu mesmo a dou. Não foi soldados que prenderam Jesus. Eles não podiam fazer nada. Não foi a multidão. Não foi ninguém. Não foi foi ele que se entregou. Porque sabe? Porque se ele não se entrega, você e eu não tínhamos esperança. Aleluia. Mas ele passou por isso. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom ser salvo. Como é bom servir Jesus. Como é bom ter esperança da glória. Aleluia. Cristo em nós, esperança da glória. Estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. As coisas estão acontecendo à nossa volta, nós estamos vendo tudo acontecer. Quando lá no Japão deu o terremoto, o tsunami, depois explodiu aquela usina nuclear. Um mês depois estávamos indo para lá para fazer socorro para aquelas pessoas. Estávamos na cidade chamada Iwaki, de 11 de abril. Aconteceu dia 11 de março, terremoto, tsunami. Mas 11 de abril nós fomos lá com a equipe de pastores e crentes para nós socorrermos. As casas ficaram muito abaladas, os japoneses estavam morrendo dentro de casa, de depressão. E a gente ia para levar, e com a desculpa de ajudar, de limpar a casa, limpar as ruas, a gente também dava o Evangelho de Jesus Cristo para aquelas vidas. E muitos aceitavam e depois morriam, de tão doentes que estavam. Estávamos numa cidade chamada Iwaki, a 19 quilômetros da estação de Fukushima, e a radiação estava aumentando. E depois da noite, quando terminamos o serviço, a cidade foi interditada. Porque a radiação chegou à cidade e tivemos que sair à pressa. Eu fiquei imaginando, meu Deus, milhares e milhares de vidas sem esperança, sem paz. Visitamos locais onde o tsunami passou e casas novas e pessoas ricas. Ficou apenas vestígios e restos de coisas ali, a gente observava. Pastores japoneses que nós muitas vezes tentamos ajudá-los e até nos oferecemos para evangelizar e distribuir folhetos para eles. Eles diziam: não faça, a minha igreja já tem 50 membros, já está cheio, não cabe mais. Agora, quando aconteceu isso, eles falaram, porque a igreja deles também foi levada pelo tsunami. Eles disseram: vizinhos da minha igreja que eu conversava com eles, hoje estão perdidos porque eu não falei de Jesus para eles. Então houve um despertamento no Japão, está acontecendo um despertamento depois da tragédia. Por quê? Porque eles perceberam que dinheiro, segurança, qualidade de vida que eles têm não vale nada quando Deus resolve fazer do seu jeito. E Deus quer, amados, que nós reconheçamos que esse sacrifício foi feito pela humanidade inteira, não apenas para alguns. Jesus morreu pela a humanidade inteira, e Deus, Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Ele proveu para nós, amados, o pão. O pão, como nós falamos, simboliza as necessidades, o suprimento delas.
Nem tudo que a gente quer é o que realmente a gente precisa. Mas tudo que a gente precisa, Deus garante que dá e vai dar. Em Mateus 6,33, Jesus falou: se você buscar em primeiro lugar, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, meu irmão e minha irmã. Vamos colocar Deus em primeiro lugar, em primeiro plano na nossa vida. E vamos dizer a Ele: Senhor, o Senhor é o primeiro, depois vem o resto. Então Deus vai cuidar de você, porque você colocou Ele em primeiro. Ele disse: se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e também a sua justiça, as outras coisas que você precisa comer, beber e vestir, Ele disse que vai acrescentar. E Deus tem provado isso para nós quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, quando nós deixamos nossas famílias, nossos filhos e vamos para o Japão e nós começamos a fazer e vimos tanta coisa acontecendo que nós não entendíamos nada, mas a promessa de Deus era: cuida da minha obra, que dos teus eu vou cuidar. O tempo passou, as coisas parece que foram tudo ao contrário do que Deus tinha falado, mas como nós conhecemos um Deus dos impossíveis, o Deus da aliança, o Deus que faz promessa e cumpre, então está na mão do Senhor. Se Ele falou que vai cuidar, Ele cuidará. Muitas vezes Ele não cuida do jeito que nós cuidaríamos, protegendo demais, guardando demais. Deus permite as pessoas passarem por situações tão difíceis que parece que acabou. Mas é a hora que Ele resolve agir e dizer: acabou, agora o tempo do sofrimento acabou, o tempo da angústia acabou, agora é a hora da colheita, agora é a hora do regozijo. E Deus está fazendo isso, amados. Um por um deles Deus está trazendo. Se não vem por bem, vem por mal, mas que vem. Esse é o Deus que nós adoramos. E tudo isso por amor. Deus não tem prazer de sofrimento, não. Porque, por isso Ele mandou Jesus sofrer. Ele teve prazer no sofrimento de Jesus. Aqui está escrito: a Deus agradou moê-lo. Sabe por quê? Por que Deus agradou moê-lo? Porque Deus sabia do resultado desse sofrimento, que seria isso aqui hoje. E no mundo inteiro, pessoas que adoram o Senhor. Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, levando a sua alma naquela situação, para que eu e você hoje estivéssemos aqui e pudéssemos dizer: somos Senhor é Deus. Aleluia, Deus. Muitas vezes o mar está à nossa frente, quando estava o povo de Israel, dificuldades tão grandes e tremendas, intransponíveis, e nessa hora você diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos montes, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o salmista diz: Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Eis que não dormita nem dorme o guarda Israel. Ele é tua sombra, tua direita. O sol não vai te molestar de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre, porque Ele é Deus. Aleluia. Sabe, amados, eu quero encerrar minhas palavras aqui mostrando que verdadeiramente, sabe que quando a Bíblia diz verdadeiramente, é uma afirmação forte, que diz verdadeiramente: Ele tomou sobre si o que? As nossas enfermidades. Enfermidades físicas, enfermidades espirituais. É possível vermos Deus agir como nós temos visto Deus operar. E nós o reputamos